Olá, você, tudo bem? Deus abençoe você, sua vida. Estamos de volta mais uma vez para a ministração de uma aula do nosso quinto módulo da Escola de Princípios, Disciplina e Batalha Espiritual, e hoje nós estaremos conhecendo mais a respeito do inimigo das nossas vidas, né? Satanás, que tem se colocado para perturbar, para destruir, para matar, para roubar, entre tantas outras coisas que ele tem tentado contra as nossas vidas. Mas graças ao Senhor e a sua palavra, a palavra de Deus, nós temos as ferramentas necessárias para escapar das ciladas do inimigo, né? E hoje, então, nós estaremos fazendo esse último módulo, né? Esse quinto módulo, que é o último até o retorno das aulas, né? Voltaremos com o sexto módulo após as férias, né? Desse final de ano. Então, nós ainda temos que concluir esse módulo. Começamos então. Satanás, ele não é eterno. Primeira coisa que nós podemos observar isso, Satanás, ele tem tempo já do seu fim, né? Tem tempo já marcado para o seu fim. Então, quanto ao destruir, matar e roubar, para ele é o último momento, né? E nós precisamos entender que ele está sempre disposto a destruir nossas vidas, a causar um dano, principalmente com o objetivo que nós não venha glorificar o nosso Deus, e com isso ele se torna aparentemente recompensado, né? Por não ter, por nós não conseguirmos glorificar ao Senhor, o nosso Deus, e assim ele se alegra, vamos dizer desse jeito. Mas o Senhor tem dado para nós inúmeras saídas, né, pela sua palavra, escapes da parte do Senhor, e isso é importante, né? Nós sabemos que o Satanás ele foi criado por Deus como uma criatura, né, de chifres, rabo, mas ele não era uma criatura gloriosa de grande magnificência no céu, ao ponto de causar inveja. Diz ele: formoso o fiz como uma multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Ezequiel 31, versículo 9. Ezequiel escreve exatamente, né? Ele descreve ali a glória anterior que Satanás tinha, né? Ele diz: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e disse-lhe: assim diz o Senhor, o teu Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o onix, o jaspe, safira, o carbúnculo, a esmeralda, e de ouro te fizeram todos os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado. Foram para eles preparado. Tu eras o querubim da guarda, ou querubim ungido da guarda. E eu te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no trilho das pedras andavas. Perfeito era tu aos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até o dia em que em ti se achou a iniquidade. Veja bem que como era Satanás, né? Um anjo de luz, um anjo criado em perfeitas condições, formosura, e tudo isso foi levando ele, né, essa vaidade, a querer dominar, a querer ser mais que o seu Criador, né? Nós vemos um relato no livro de Jeremias, no capítulo 18, se não me engano, a respeito do barro e do oleiro, né? O Senhor pergunta para o seu povo: será que eu não posso quebrar todo esse vaso, né? Depois que ele dá o exemplo do oleiro, assim como fez esse oleiro, não posso eu quebrar esse vaso e fazer novo? Todas as coisas é possível ao nosso Deus, né? Portanto, ele tem a sua justiça, né? Tem o seu amor,
tem a sua palavra, e tudo isso é para que nós entenda que Ele é o único suficiente Salvador da nossa vida, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande El Shaddai, é o nosso Deus. E contra Ele não há quem possa se levantar, né? Mesmo Satanás achando com toda essa formosura, com toda essa glória, né? Com todo esse ornamento que ele tinha, criado e dado por Deus, ele não pôde fazer nada, né? E a razão da queda dele é isso, porque ele subiu ao coração a iniquidade, ou seja, tinha, como está escrito na parábola do juiz iníquo, né? Tinha tudo para fazer, sabia como fazer, para que fazer, só que não fazia. E isso causou nele esse comportamento de iniquidade, né? Muitas vezes a gente passa por esse momento, né, de saber o que tem que fazer e não faz, nos tornamos iníquos diante do Senhor, e não é bom para a nossa vida espiritual, não é bom para os nossos projetos, não é bom para Deus, né? Que Ele espera que nós continue sendo obediente àquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos dá, né? Que é a liberdade de escolher entre o bem e o mal e absorver, né? Hoje mais próximo da graça, absorver toda essa graça que o Senhor nos dá, esse favor imerecido, né? As motivações de Satanás. Em 6 dias Deus criou uma geração perfeita. No 6º dia Deus inclui uma criação, um homem. E o plano da humanidade, Deus abençoou o homem e deu o domínio a ele sobre tudo o que ele fazia na terra, e esse domínio é parte vital da criação do 6º dia. Deus deu a Adão as chaves do domínio desta terra. Muitas vezes pensam erradamente que quando Deus lançou Lúcifer fora do céu, lhe deu o mundo por domínio, e isto não é verdade. Deus deu o domínio da terra ao homem, que é a criação suprema de Deus. O livro de Gênesis, do capítulo 1, versículo 28, explica exatamente isso, que o Senhor nos deu, e nos deu autoridade sobre todo e qualquer, né, ser sobre a terra. Satanás, como sempre, ele está querendo se fazer valer, né, a vontade dele e querer dominar, e por isso ele tem sido aí considerado o pai da mentira, o engano, o falso, né, o caluniador, entre outros nomes que é dado a ele. Mas por meio do pecado foi uma única coisa que ele pôde fazer com que o homem pecasse, né, levar o homem a pecar. Não fez exatamente isso, mas proporcionou todas as ferramentas para que o homem pecasse. E acabou, né, como nós já sabemos, Adão e Eva passando por aquele momento do pecado, né, da desobediência àquilo que o Senhor fala. Ou seja, qualquer momento nós podemos viver esse tipo de queda, né, a queda de Adão. Porque o Senhor tem nos dado sua palavra, tem nos dado os seus preceitos para que nós siga e pratique exatamente como ele disse. Há pessoas que deixam de fazer, deixam de obedecer e acabam pecando, né? Porque faz negligente a palavra do Senhor, faz-se iníquo diante daquilo que o Senhor tem nos dado. O domínio do Satanás é uma esfera em que ele atinge, e o lugar dele de atividade é nas potestades, nos principados, e com a única ferramenta mais próxima e poderosa que ele tem é a mentira, o engano. Isso tem feito muitas pessoas, né, serem atacadas, e ele acaba roubando, né, sonhos, roubando saúde, roubando, vem matando realmente, destruindo pessoas, e esse é a obra que o Satanás tem buscado fazer, né? O lugar dele, a Bíblia fala no livro de Jó, no capítulo 10, versículo 10, que o Senhor lhe faz uma pergunta e pergunta: por onde andavas? E ele disse: eu ando por rodear o mundo, né? Então Satanás está por aí, ele e os seus demônios, fazendo com que as pessoas venham a pecar e a tropeçar, e nós estamos aqui com esse propósito de buscar a verdade, buscar a palavra do Senhor, e com isso praticar aquilo que ele nos ensina, né? Então ele disse, Satanás passeia, né, procurando roubar alguma coisa da humanidade, né? Destruir, derrotar.
Então o Senhor nos diz no 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que nós devemos então ser sóbrios, vigiando, né? O vosso adversário, o diabo, ele anda em derredor como um leão, tentando a quem possa tragar. Portanto, nós não estamos livres de uma cilada que o inimigo nos arme, né? Mas nós estamos livres por Jesus Cristo para pegar a sua palavra, absorver ela, colocar no nosso coração. A Bíblia diz que nós temos que colocar nas tábuas do nosso coração a palavra do Senhor, e porque é por meio dela que nós vamos vencer toda e qualquer investida do nosso inimigo, e ele sabe disso. Por isso muitas pessoas não se interessam em ler a Bíblia, não buscam revelação, não buscam orientação. A prova está que a gente procura sempre convidar pessoas a fazer o curso teológico, escola de princípios, escola de servos, liderança e assim por diante, para que essa pessoa, então, conhecendo a mais, né, sobre a palavra de Deus, consiga então se posicionar e tomar as decisões certas diante daquilo que o Senhor tem nos dado. Satanás, ele tem acesso ao poder do ar, nas regiões logo acima da terra, nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera somente nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2. Então esse ambiente de engano e de mentira, esse lugar da potestade, esse lugar em que o Satanás procura agir, né, potestades do ar, espiritualmente ele age assim, para que a gente, através da desobediência, fique sem munição suficiente para repreendê-lo, para sair, né, dessas armações que ele faz, e acaba a pessoa pecando e praticando aquilo que o Satanás quer, né? Ser contrário àquilo que o Senhor nos diz, ser iníquo, ser desobediente, e isso causa um drama, né, nas nossas vidas. Todo e qualquer problema nós podemos atribuir sim a Satanás, né? Claro que tem situações em que a pessoa diz que é Satanás, na verdade é ela mesmo que não quer, apenas uma desculpa, mas Satanás tem levado a culpa aí por todas essas pormenores, né? Essas situações que acontecem na vida dos irmãos, das pessoas. Isso é importante que nós observemos. Características, né? Satanás, ele é o diabo difamador, né? Leva o título de maligno, também chamado de Lúcifer, filho da alva, e em 1 Tessalonicenses ele é chamado de tentador, e em Mateus 12, 24 ele é chamado de Beelzebu, né? Príncipe deste mundo, em João capítulo 12, Belial, em 2 Coríntios capítulo 6, e príncipe da potestade do ar, aqui em Efésios capítulo 2, versículo 21. Também chamado de acusador, né? Ele é o próprio acusador, está lá em Apocalipse capítulo 12, nós podemos ver isso. Então ele tem tentado, né, especificamente atingir, né, presidentes, governadores, prefeitos, pastores, missionários, quem está fazendo a obra. Esse é o alvo dele, né? Ele tenta desestabilizar o reino de Deus, porém ele não tem êxito, jamais terá, porque a Bíblia diz que não prevalecerá as portas do inferno contra as portas da igreja. Porém ele causa um dano, né? Existem situações que nós vamos ver que ele causa realmente um dano e que vai realmente prejudicar muitas pessoas, e alguns vai enganar e vai levar sim à morte, né, espiritual, vai levar para o inferno. Devemos cuidar que ele não age sozinho, né? Também tem as forças espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais, e essas legião de demônios, né, que são demônios também, anjos que decaíram junto com ele, eles são comandados, né, por algo que a igreja muitas vezes precisa ter isso aí, observar, né? Em tudo nós devemos observar. Ele é organizado. A Bíblia diz que o reino das trevas é organizado, né? Quanto mais deve ser o reino da luz, que somos nós. Então, se o Satanás é organizado, nós também temos que correr e fazer as coisas com maior excelência para o Senhor, organizada. Por isso que aquilo que se
faz bem organizado, o resultado sempre é bom, é excelente e agrada aos olhos do Senhor. Né? Um grupo de legião leva de 3.000 a 6.000 homens armados, né? Se fosse comparar a homens. As pessoas que não têm Jesus como o Senhor Salvador podem ficar possuídas até por legiões de demônios. Né? Existe um relato na Bíblia que fala, como é o teu nome? Indagaram para o Satanás, né? E ele disse, legião é o meu nome. Então ele não era um nem dois, né? Eram cerca de 6.000 demônios que rodeavam, perturbavam aquele homem e possuíam, na verdade, né? Possuíam aquele homem, e o Senhor chega, né? O Senhor Jesus chega nessa ocasião e liberta essa pessoa, né? E expulsa aquela legião de demônios e dá a liberdade àquele homem. Então, os dominadores do ar, né, deste mundo tenebroso, são chamados de demônios. Eles agem diretamente na vida das pessoas, tentando dominar com julgos, maldições, enfermidades, né, possuindo-as. E talvez você já tenha ouvido falar das forças espirituais da maldade, que elas operam também em alguns nomes populares como Tranca-Rua, Pombagira, Exus, etc. Né? A gente sempre vê falar isso e ouve falar, na verdade, né? Isso aí a gente também já vê pessoas manifestadas dizendo que aquele demônio está ali. Nem sempre isso é verdade, porque o Satanás ele não se firmou na verdade. Então muitas vezes ele diz que ali tem um demônio chamado Tranca-Rua e na verdade não é uma mentira que ele está aplicando, né? Mas nós que temos a luz do Evangelho, a gente nunca deve confiar no Satanás, né? Nós devemos confiar sim naquilo que o Senhor tem nos dado. Palavra de Deus. Então, isto é uma oportunidade que nós temos também de poder discernir os Espíritos, né? O Espírito Santo, ele nos proveu um dom especial para ajudar a detectar a presença demoníaca nas pessoas. O dom de discernimento de Espíritos está registrado no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, a Bíblia relata a respeito desse dom, né? Do discernimento de espíritos. E nós devemos sim, com o tempo, buscar e também ficar aperfeiçoado nesse dom, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas olhando e dizem, esse fulano tem demônio, esse fulano tem isso. Porque a pessoa já conseguiu, por algum jeito, alguma forma que a pessoa se manifesta ou fala, ou caminha, né? O demônio fica trazendo aquelas características no corpo da pessoa e a gente já pode entender que ali tem demônio, né? Tem vários tipos de demônio. Algumas pessoas conseguem discernir perfeitamente, outras passam desapercebidas, ainda não, pela falta de prática naquele assunto de cura e libertação, não conseguem ver. Mas no nome de Jesus é isso que nós temos hoje, né? Para ver a respeito do nosso inimigo, das nossas vidas, que é Satanás, entre outras coisas aqui, nós podemos ver as diferenças mais adiante, a hora que nós estivermos na escola, na aula, né, já propriamente dizendo, e aí nós teremos condições de tirar as outras dúvidas. Em resumo, Satanás ele não tem poder, é mentiroso e não se firma na verdade de Deus, e ele nunca poderá nos atingir, né? A Bíblia diz que nos ungidos do Senhor, o Satanás não pode tocar. E como eu me torno ungido? Ungido é o tanto de conhecimento que eu tenho, prática e acompanhamento da palavra de Deus, e a unção está sobre mim, porque creio e tenho fé que isto foi me dado pelo Senhor. Então, nós vamos resistir bravamente todas as vezes que o inimigo se levantar. A Bíblia diz que se ele se levantar, ele há de fugir de nós, se nós resistirmos a ele. Ele fugirá. Amém? Quero orar por você no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, glorifico o teu nome, Senhor, e te dou graças por mais essa oportunidade de poder levar, Senhor, o conhecimento da tua palavra aos corações, ó Deus, que estão buscando, Pai, entender e discernir qual é a tua boa e perfeita vontade para a vida de cada um. Pai, no nome de Jesus eu oro e abençoo, ligando essa oração no céu, Pai, e declarando a tua bênção, que é maior que a maldição, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Até a próxima aula, no nome do Senhor Jesus.